Deixa eu trazer aqui rapidamente os detalhes, dessa declaração de apoio de Romeu Zema e de Cláudio Castro a Jair Bolsonaro. Deixa eu ver com o meu time quem é que traz as informações pra gente. Fala aqui, é o Theo Cury. Obrigada. Theo. Oi, Daniela, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Hoje, como a gente viu, terça-feira, os governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do país, fechados com o presidente Jair Bolsonaro na busca pela reeleição, declarando então apoio junto ao presidente no segundo turno. Pela manhã foi Romeu Zema o primeiro a anunciar ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que apoiaria Bolsonaro no segundo turno dessas eleições. Um comunicado feito no Palácio da Alvorada na manhã dessa terça-feira. Zema disse que a escolha levou em conta a necessidade de combater o Partido dos Trabalhadores, que Zema considera um mal maior. Zema disse que a gestão petista no estado foi desastrosa para Minas Gerais. Afirmou que não poderia deixar nesse momento de estar aqui colocando nossas divergências entre ele e o presidente Jair Bolsonaro de lado. Esse apoio de Zema ao presidente Jair Bolsonaro é crucial para que o presidente possa virar o cenário em Minas Gerais. Minas, o resultado foi assim: 5 milhões e 800 mil votos para Lula contra 5 milhões e 200 mil votos para o presidente Jair Bolsonaro. Horas depois veio o segundo apoio também aqui em Brasília, dessa vez no Palácio do Planalto, do governador reeleito no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que disse que prometeu mais empenho para ampliar a votação de Jair Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro. Castro disse que gratidão não prescreve e prometeu empenho para ampliar, como eu disse, os resultados de Jair Bolsonaro no estado que é reduto eleitoral do presidente. No Rio de Janeiro foram 4 milhões e 800 mil votos para o presidente Jair Bolsonaro contra 3 milhões e 800 mil votos para o ex-presidente Lula. E aí agora veio esse anúncio que a gente mostrou há pouco do governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que não passou para o segundo turno, mas que está fechado com o presidente Jair Bolsonaro. A importância desse apoio, junto com os outros dois, é relevante. São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu 12 milhões e 200 mil votos dos eleitores paulistas contra 10 milhões e 400 mil votos para o ex-presidente Lula. Daí a importância desses 3 apoios dos governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do país, sendo que 2 deles foram reeleitos para mais 4 anos à frente da máquina pública dos estados de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. São essas as informações, são esses os apoios considerados cruciais para o presidente Jair Bolsonaro, que agora tenta aumentar no Rio de Janeiro os resultados que ele teve neste domingo e virar o jogo em Minas Gerais, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve mais votos que o atual presidente da República. Eu volto com vocês. Obrigada, querido. Vamos dar uma olhada, então, no que disseram esses 2 personagens da notícia, começando pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Então eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro. Gente, agora a gente vai ver o que falou Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Não preciso lhe franquear o meu apoio, porque esse o senhor já tem desde sempre. Mas dizer aqui que o Rio de Janeiro vai se esmerar. Já tivemos mais de 800 mil votos de frente e agora vamos sacramentar a sua vitória, começando pelo Rio de Janeiro. Deixa eu trazer para cá o Yuri e o Leandro para a gente falar um pouco sobre esse movimento, No fim, o que Bolsonaro faz é selar ali o apoio oficial dos 3 estados que são chave para a definição dessa eleição, Yuri e Leandro. A começar por São Paulo, o movimento mais recente que a gente viu agora, Zema e Cláudio Castro. Agora sim, eu vou começar com o Leandro. Lê, vamos detalhar um pouco a sua apuração sobre o que o PL está projetando para esse movimento de Cláudio Castro a favor de Bolsonaro, como é que eles pretendem amplificar a caixa de ressonância da máquina estadual na campanha do presidente no Rio de Janeiro.
Dani, eu vou até começar por Minas Gerais, né? Porque hoje eu fui conversar com integrantes do PL Mineiro também, porque lá a situação é diferente da do Rio de Janeiro. Pelo seguinte, lá o Lula venceu por pouco mais de 500 mil votos e há um diagnóstico pelo PL nacional de que é preciso investir nessa campanha. Por isso que o presidente, tão logo terminou o primeiro turno, já falou sobre o Romeu Zema e há uma busca por um eleitor que está agora com o ex-presidente Lula em alguns locais de Minas Gerais, sobretudo os que fazem ali divisa com a Bahia, né? O que me foi passado é o seguinte, primeiro, logística, né? Como é que vai se dar esse apoio? O PL e a direita de Minas se reúnem entre hoje e quinta-feira para estruturar direitinho um programa de atividades para a campanha do Bolsonaro e a participação do Zema no estado. Amanhã tem reunião de deputados amanhã tem reunião de senadores e na quinta-feira tem uma reunião de deputados federais para poder traçar um pouco do que é preciso ser feito. O PL já reconhece que o Romeu Zema pode ajudar buscando lideranças locais, sobretudo dos vários do Mucuri e do Jequitinhonha, que fazem essa divisa, né, com a região ali sul da Bahia e que são historicamente mais ligadas ao PT e deram uma vitória ao ex-presidente Lula nesse primeiro turno. Eles avaliam que precisam começar por ali para, na sequência, buscar os votos que foram da Simone Tebet e do Ciro Gomes em Minas Gerais. Ciro e Simone Tebet tiveram 810 mil votos em Minas Gerais. É um contingente que, enfim, é impossível, né, dizer se todos votassem no presidente Jair Bolsonaro, ele virava, mas que o PL olha para esse eleitorado de quase 1.810.000 votos e avalia que pode fazer uma investida. Contam com isso com o Romeu Zema. O PL de Minas sabe que aconteceu esse voto Lula e Romeu Zema e agora conta com o próprio governador para tentar reverter isso. Gente que votou no Zema e votou no Lula no primeiro turno ou que votou no Zema e votou no Ciro e na Simone Tebet agora caminhem com o presidente Jair Bolsonaro. Obrigada, querido. Deixa eu caminhar ali até o Yuri Pita, gente, porque é o seguinte, né? A gente vai dar uma olhada no tamanho desses apoios, né, Yuri? Primeiro, assim, faça aí as suas contas. Quantos eleitores Rio, São Paulo e Minas somam, hein? Agora você me pegou, vou falar em percentuais, né? A gente está falando, São Paulo são 22%. Vamos anotar aqui para a gente não perder a conta, Dani. Isso, vamos usar a canetinha, já que a gente tem, vamos usar. Vamos lá, aqui ó, 20, dá para ver bem, né, gente? 22%, Minas Gerais, 10% do eleitorado e Rio de Janeiro, 8%. Nossa, esse 8 ficou meio feinho, mas tudo bem. Tá bonito, eu adorei. Vamos lá. Minha professora de caligrafia lá do Jardim da Infância ainda estiver acompanhando a gente, vai ficar meio... Então, a gente está falando, é isso quando a gente fala do Sudeste com mais de 40% 22 dos votos. 22, 30, mais 10, 40. Tem o Espírito Santo aqui que completa essa conta dos mais de 40%. Agora, vamos ver, então, como foi o desempenho de Lula e Bolsonaro em cada um, está aqui já para presidente, cada um desses estados. Vamos começar por São Paulo, que Bolsonaro ganhou. Ele teve mais de 12 milhões de votos e Lula teve 10 milhões e meio. Acontece que Bolsonaro perdeu votos em relação ao que ele teve em 2018. Faz as honras para a gente, Dani, por favor. Quer dizer, na verdade, perdeu um pouquinho, né? Perdeu 100 mil votos, menos de 100 mil votos. Mas na proporção, foi aquém, porque a votação no estado de São Paulo cresceu bastante. Porque Haddad fez 16 e Lula fez, como vocês vão ver aqui, 40. Exato. E o eleitorado, né, os votos válidos no estado de São Paulo, como em todo o Brasil, cresceram muito, cresceram acima do que se esperava. Consigo fazer uso da sua canetinha? Claro. Para a gente poder avançar aqui? Porque o que é que está em disputa agora, né? Esse eleitor aqui... Da Simone Tebet. Mais de 1,5 milhão, mais de 1,6 milhão. O eleitor do Ciro e Bolsonaro acha que é possível fazer ainda uma reversão de alguns desses votos. É isso o que é o plano do presidente. Como? Com a máquina do Estado, com o anúncio de um novo pacote de bondades. Ontem a gente falou, hoje foi manchete da Folha de São Paulo, 13º do Auxílio Brasil. O presidente, inclusive, confirmou a iniciativa hoje ao falar com a imprensa. Então, Bolsonaro está apostando nesses dois movimentos, campanha massiva e aceno aos mais pobres, para também tentar tirar alguns votos de Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui você falando de São Paulo, né? Vamos passar aqui para o Rio de Janeiro, depois a gente vai para Minas, que é um desafio maior. Porque Rio de Janeiro, de novo, Bolsonaro também teve redução
na proporção de votos que ele teve. Lembra que no primeiro turno do Rio de Janeiro, em 2018, ele teve quase 60% dos votos. 6 de cada 10 eleitores que escolheram alguém escolheram Bolsonaro. Agora caiu para um pouco mais da metade, ainda uma votação ampla para ganhar em primeiro turno. Mas Lula se recuperou, está a 1 milhão de votos, menos de 1 milhão de votos de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Tem disputa ali, por exemplo, os votos de Simone, a gente está falando de uma proporção menor, 365 mil votos, mas que podem fazer diferença. Eu desliguei a caneta. Não, agora eu gostei, agora então, eu vou fazer um coraçãozinho antes da gente ir embora. Ali, ó. São pouco mais de 400 mil votos. Ciro Gomes, no Rio de Janeiro... Pouco menos. Pouco menos de 400 mil votos. Ciro Gomes teve um desempenho melhor no Rio do que teve em São Paulo. Mas aqui a situação de Bolsonaro é mais confortável, até porque Cláudio Castro já é do mesmo partido de Bolsonaro, né? Não fez uma campanha ostensiva do ponto de vista público, falando, olha... mas nunca negou que é do mesmo partido de Bolsonaro, que é da chapa de Bolsonaro. E no Rio de Janeiro, o PL ganhou a tríplice coroa. Elegeu o governador em primeiro turno, manteve a cadeira do Senado com Romário e o candidato da presidente, Jair Bolsonaro, foi o mais votado. E então, a meta aqui é ampliar essa vantagem. Bolsonaro tem 1 milhão de votos a mais do que Lula no estado e ele quer fazer com que isso seja ainda maior. E aí, agora sim, vamos lá para o grande desafio dessa história do Sudeste. É muito divertido o Magic Wall. Que é Minas Gerais. Por quê? Porque aí a situação se inverte. Lula teve mais de 48% dos votos válidos, ali 5.800.000. Aqui Lula teve mais... deixa eu ligar, peraí. Deixa a canetinha agora sempre ligada para mim. Aqui Lula teve mais 600 mil mais votos. Até, né? Mais 700. É, um pouquinho mais, né? Na verdade, 5.800, 5.200. Não, é isso mesmo. 760 mil votos a mais. Vai, 750 mil votos a mais. Bastante, gente, nessa conta. Ou seja, e aí por quê? Porque Lula conseguiu não só manter, a gente mostrou como essas regiões, o Leandro Rezende mencionou, né, pouco menos de 600, aliás, me desculpa. Tá vendo? Vamos lá. Tá vendo? Tem razão, pouco menos de 600. Mas a gente arredonda aqui, isso, ó. Tem razão. A gente faz. 5.800, e ele ainda desligou a minha desculpa. canetinha de novo. Vamos lá. Aqui, agora fizeram a conta lá no papel, ó, é 563. Exato, perdão, desculpa. Tá. Meu raciocínio foi com 6 milhões e não com 5.800. Tá? Eu botei 200 milhões a mais na conta e errei. Mas o que eu errei por pouco, na margem de erro. O Leandro Rezende falou, ele citou algumas regiões, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, que são as regiões que fazem fronteira com a Bahia e acabam tendo muito disso. Mas não foi só lá que Lula foi bem. Lula foi bem também nessa região sul aqui de Minas, na Zona da Mata. Jair Bolsonaro tinha ganhado Juiz de Fora em 2018, este ano foi de Lula. Lembrando que a prefeita de Juiz de Fora é do PT, ou seja, tem um movimento bastante grande, porque, de novo, se a gente fala tanto que Minas é um microcosmo do país, reproduz as diferenças socioeconômicas do país, é um mundo, mais de 800 municípios, regiões muito diversas, tem essa parte do triângulo com um agronegócio muito forte, que é a região do governador Romeu Zema, ele é de Araxá, ali que fica uma região próxima, cidade fica próxima ali a Uberlândia, Uberaba, ou seja, tem muito jogo para ser jogado aqui em Minas, sem dúvida alguma. Opa, eu fechei aqui, vou estar no nosso mapa nacional. Mas no fundo, é isso, é um pouco de otimizar a agenda também, afinal de contas, a gente está falando de 4 semanas, é um segundo turno mais longo do que normalmente costuma ser, que são 3 semanas, mas é um tempo curto se a gente pensar em todo o tempo de campanha, além dos 45 dias oficiais do primeiro turno, toda a pré-campanha, que eles fizeram muita agenda em diversos outros cantos do país. Muito bem, senhores, esse é o Yuri Pita, vamos assinar agora o Magic Wall, aquela, né? Maravilha, querido, já volto com você.